Hebreus 1, 4 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Porquanto, a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: Tu és meu filho, eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: Ele faz de seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela: O teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o centro do teu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E acrescenta: Tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados. Mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Esta é a palavra do Senhor. Aleluia, irmãos. Nós já tentamos fazer uma introdução, não é? Por isso que vamos levar muito tempo hoje naquilo que é o livro de Hebreus. Não é? Dissemos quem escreveu, a quem escreveu, por que escreveu. Lembra-se disso, não é? Então, o livro de Hebreus, nós dissemos que é o livro de melhores coisas, não é? É o livro dito como o livro de melhores coisas. Na verdade, o livro de Hebreus vai mostrar a superioridade da pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. E vimos também naquilo que nós chamamos de prólogo, que Jesus é o Criador. Na verdade, o prólogo diz que Jesus é filho de Deus, filho este que, na verdade, esteve no início e estará no fim. Porque ele diz que por muitos anos, desde antes, ele se revelou de várias maneiras por meio de profetas. Mas nesses últimos tempos, ele se revelou por meio do seu filho. Que esse filho, ele o apontou herdeiro de todas as coisas. Herdeiro quer dizer quando o pai já não existir, quando não existir alguém, quem fica com o legado é o filho, não é? Quer dizer, está a dizer que esse filho aqui estará no fim de todas as coisas. No fim de todas as coisas é ele. Quando tudo já não existir, quem estará? Ele. E depois, acrescenta no meio de por meio de quem todas as coisas foram criadas. Quer dizer, até antes de todas as coisas era ele. Depois de todas as coisas é ele. Esse Jesus esteve na criação, esse Jesus está no fim. Então, esse Jesus é superior. É essa a constatação que ele nos trazia lá no início do livro. Amém? Outra coisa que acho que seria importante para todos nós aqui, se não continuarmos com o livro de Hebreus, seria melhor fazer uma espécie de um mapeamento, não é? Saber dizer, o livro de Hebreus é a respeito da superioridade de Jesus, sim. Mas como é que esse livro está a ostentar a superioridade de Jesus? Ele faz comparativos, ele faz comparações. Que é isto que era feito, mas o melhor é isto aqui. É isto que era feito, mas o melhor é isto aqui. Aleluia. Por exemplo, os primeiros dois capítulos 1 e 2 fala de Jesus comparado a anjos. Aleluia. Jesus comparado a quê? A anjos. 5 a 10 fala de Jesus comparado ao sistema mosaico de sacrifício. E depois, você tem o restante dos versos que são 11 a 13, que é um encorajamento para que eles assegurem firme na fé que professam. Tens o livro, 13 capítulos simples. Jesus comparado com anjos, Jesus comparado com o sistema sacrificial de Moisés, não é? E depois, seja encorajado a estar firme na fé, a não voltar para trás, estar seguro naquilo que você acredita. Amém?
Esse é o livro de Hebreus, que qualquer coisa que você for ler fica mais clara depois de ver isso aqui. Ok, nosso enfoque hoje é onde nós lemos, é no primeiro capítulo. Ainda não fomos em todos esses capítulos. Queremos entender o que o primeiro capítulo trata, principalmente essa porção. Nós terminamos a nossa ministração, onde nós dissemos quando ele terminou de fazer a purificação, ele fez o quê? Sentou à destra do, e ele foi concedido um nome que está acima de todos os nomes. Não é aqui onde nós lemos. É o verso findo, que nós dissemos que ele foi dado um nome superior a todos os nomes. Um nome excelente a dos anjos. Isso aqui nós lemos Filipenses capítulo número 2. Que ele obedeceu ao Pai, obediência até o ponto de morte. É por isso que Deus o exaltou de uma maneira soberana. Lhe dando um nome que na menção do nome dele, todo o joelho vai fazer o quê? Vai se curvar. Aleluia. Então, nós vamos começar a partir daí. Falar desse filho comparado com os anjos. E hoje o enfoque deveria ser falar de anjos. Entender bem o que é isso aí de anjos. Por que ele fala com esse povo aqui desse tempo a comparar Jesus e anjos? A dúvida que levanta é por que ele escreve para eles e faz comparação de Jesus e anjos. Isso aqui é muito importante. No tempo em que esse escritor aparece, havia muitas filosofias, mas um dos filósofos famosos era um homem do nome Filo. Isso você pode ler em livros. Então, Filo era de origem judeia, mas ele tinha estudado nos gregos. Ele tinha influência de mentalidade grega. Então, Filo tinha uma fé, ou um livro que dizia que Deus é uma pessoa que está muito longe. E para chegar a Deus tem níveis. Não entenderam? Deus é uma pessoa que está onde? Muito longe. E que para chegar a Deus tinha que haver um processo. Aleluia. Amém? E depois, não é qualquer um que deveria ter alcance a esse Deus. Deveriam ser pessoas designadas. Que parece muito com o cristianismo que nós ouvimos também na atualidade. Parece muito com aquilo que se prega. Que tem pessoas, entidades específicas que são elementos que vão nos levar direto para Deus. Mas Deus está muito longe de nós. Não está acessível para nós. E Filo defendia a teoria de que para acessar a Deus era por intermédio dos anjos. A teoria filosófica de Filo era de eminência. Ele colocava uma eminência que as pessoas deveriam progredir para chegar àquele nível. Deve haver tantos níveis. Que, por exemplo, estamos em primeiro, número 1 é Moisés, número 2 é Arão, número 3 é fulano, para chegar no Deus. Essa é a ideologia que esse senhor tinha, que os humanos só podiam se comunicar com Deus por intermédio de anjos. Não havia como o humano ir direto a Deus. E isso aqui é aquilo que os teólogos chamam de teoria de gnosticismo. Gnosticismo defende o culto a anjos. Amém? Aleluia! Então, isso aqui é o pensamento que girava à volta daquela área naquele momento que esse livro é escrito. Que Deus existe sim, mas ele está bem remoto. Ele está bem longe. E para chegar a esse Deus, há necessidade de irmos a ele por intermédio de anjos. Aleluia! Se não for por anjos, não há como pensar em ir a Deus. E isso aqui não é só o escritor de Hebreus que prega contra a crença ou o culto a anjos. Encontramos no livro de Colossenses, capítulo número 2, o verso número 18, Paulo a repreender esse tipo de coisa, a escrever exatamente a mesma mensagem. Que anjos não estão para ser cultuados. Maldito é o homem que cultua um anjo. Então, aqui no livro de Hebreus é mais claro do que as outras passagens, aparições bíblicas da repressão, da adoração a anjos. Porque aqui até diz qual é a função dos próprios anjos. Que eles não são objetos de serem cultuados, mas são objetos de serem mandados. Não entenderam?
Eles não são objetos de serem, mas são objetos de... São missionários, não são os caras. Então, anjos por si só não são entidades más. Por vemos essa palavra anjo em toda a Bíblia. Lemos aqui em janeiro que o anjo do Senhor. Não vimos essa palavra no livro de Êxodo. O anjo do Senhor. Ouvimos o anjo do Senhor apareceu a Abraão. Ouvimos tantas... O anjo do Senhor apareceu a Gideão. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a José. O anjo do Senhor apareceu a Maria. O anjo. Tem todo sentido no contexto do Velho Testamento. Mas no contexto que estavam a viver esses cristãos judeus, é que acreditava-se que para comunicar com Deus era por intermédio de um anjo. Então o escritor do livro de Hebreus, principalmente nos primeiros capítulos, ele escreve para contrabater a filosofia que era predominante, que anjo deveria ser cultuado, fazendo comparação entre Jesus e o anjo, fazendo-nos ver quem é Jesus e quem é o anjo. Qual é a posição de Jesus e qual é a posição do anjo. Então, se isso aqui é claro, saímos daquela filosofia infundada de que anjo deve ser cultuado. Anjo não deve ser cultuado. Tudo que ele traz não vem dele, vem de Deus. E se nós entendermos corretamente nossa missão, nós vamos saber como é que os anjos funcionam. Por que os anjos estão lá? Aleluia. Não, o verso que nós lemos aqui. Primeiro falamos de nome, não é? Primeira palavra que é muito importante é nome. Nome é para quê? Nome tem a ver com hora e natureza da pessoa. Diz que o nome que Jesus recebeu é um nome soberano. É um nome que transmite a natureza e a hora que ele carrega. É por isso que na menção do nome, todas aquelas figuras espirituais vê Deus. Quando você diz Jesus, é como se Deus, ele mesmo, estivesse nessa invocação aí. Porque o nome traz o quê? Honra e natureza, não é? A natureza da pessoa vem, está estabelecida no próprio nome. É por isso que dizem, suja tudo na vida, menos o teu nome. Não ouviram você? Pode sujar tudo na vida, menos o quê? O seu nome. Porque o nome de alguém traz a honra da pessoa e traz a natureza da pessoa. E se boicotamos a honra e boicotamos a natureza da pessoa, acabamos com a pessoa. A pessoa já não existe. Aleluia. Então Jesus tinha um nome honrado, que trazia a natureza de Deus, na menção do seu nome. Aleluia. Amém. E disse, verso 4, que esse nome está acima do nome dos anjos. Quer dizer, quando se menciona Jesus, os anjos ajoelham. Então, os anjos não são superiores à pessoa a quem eles ajoelham. Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque o nome que ele herdou é superior ao nome deles. É o que o Espírito está dizendo. Que esse Filho de Deus, que é Criador, que é sustento das coisas, tem um nome. Que o nome que ele tem é superior ao nome dos anjos. De sorte que quem carrega esse nome aqui, os anjos devem o servir. Olha isso sim. É bem profundo isso aqui. Os anjos devem saber? O servir, porque ele carrega um nome que está acima de todo o nome do anjo. Então, e depois ele faz um fundamento, uma fundamentação no verso 5. A quem dos anjos? Não é? A qual dos anjos? Ele afirmou, tu és meu filho. E hoje eu te gerei. E hoje eu serei seu pai, você será meu filho. A qual dos anjos ele disse isso aqui? Isso aqui, essa expressão aqui, essa frase aqui, ou esse verso aqui, não é a primeira vez que aparece na Bíblia. Existe no livro de 2 Samuel 7,14, que Deus fala a Davi, que eu te gerei hoje, você é meu filho. Tem isso aí na Bíblia. E depois, parecia que isso aqui significava o rei Davi. Mas era uma mensagem profética que estava apontando para a pessoa de quem? Do Senhor Jesus. Jesus é filho de Deus. E Deus o gerou. É sério que tem muitos teólogos que essa expressão de filho gerado, primogênito,
traz uma confusão, sabe? Traz a ideia que os nossos irmãos de Testemunha de Jeová acham que Jesus era um ser humano concebido, não é? Não tem um problema com ele ser filho de Deus, estamos a ouvir isso aí. Mas, é filho de Deus, não é Deus. Me entende, não? Por Deus não pode nascer. Deus não pode ser concebido. Filosoficamente falando, faz sentido, né? Faz sentido. Mas o problema temos que entender o contexto que a Bíblia está trazendo esse termo de você é meu filho e eu te concebi. Temos que entender qual é o significado, qual é a mentalidade hebraica a respeito de ter filho de Deus e ser concebido. Será que o escritor estava a significar que Jesus foi concebido de verdade? Primogênito, será que Deus queria dizer que Jesus é o primeiro filho? Sim, Jesus é o primeiro filho. E Adão? Por da humanidade, a pessoa que foi criada primeiro, que nós conhecemos quem é? Não é Jesus. Então não faz sentido nós dizermos que primogênito significa que ele nasceu primeiro. Por nossa mentalidade é que quando disse primogênito, disse que nasceu primeiro. Mas não é esse o contexto que os escritores já trazem, que Jesus nasceu primeiro. Igual quando nós vamos ao livro de Isaías, vamos ouvir dizer que Israel é meu primogênito. Será que Israel nasceu primeiro para Deus? Israel foi o primeiro ser humano a ser nascido? Não, não é. Temos Adão, temos Abraão que caminhou com Deus. Temos Enoque, temos várias pessoas, não é? Por que ele está dizendo que Israel é primogênito dele? Qual é o significado real da palavra primogênito? Outra expressão nos evangelhos diz que Jesus é primogênito, é primogênito dentre os mortos. Será que Jesus é a primeira pessoa a morrer? É a primeira pessoa a morrer e ser ressuscitado. Lázaro, vamos falar de Lázaro. O filho daquela senhora de Nair não foi ressuscitado. Antes dele morrer ressuscitado. Aqueles não podemos fazer em primeira pessoa lá. Aqueles que Elias, Eliseu ressuscitou. Não podemos citar. Mas, será que isso aqui, primogênito dentre os mortos, significa que é a primeira pessoa que morreu? Não. Então, e essa fala toda que estou a trazer, quero me fazer ver, é muito perigoso ir à Bíblia, encontrar uma expressão e fazer uma justificativa sem entender o contexto. É por isso a dizer, a aparição da comparação com o anjo aqui tem a ver com o objeto da escritura do livro, que era encorajar a eles a estarem firmes na sua fé, a não voltar atrás. Domingo passado dissemos que havia aqueles que desistiam de dizer Jesus é o Senhor por causa de medo daqueles que diziam que César é o Senhor. Lembra-se, não é? Então, preferiam voltar a ser do judaísmo por conta do medo da vida deles. Por conta do medo de falta de oportunidades. Deviam professar César. 2. Ao professar César, deveria também concordar com a ideologia de matar filho. Filósofos. Que anjos são superiores aos seres humanos. Anjos são as tais coisas que para ter Deus você tem que ter anjo. Mas aqui, claramente nós temos uma indicação que anjos são inferiores aos seres humanos. Nós fomos dados a graça. Quando você tem encontro com Jesus, anjos são servos, são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quem são esses que vão herdar a salvação? Sou eu e você, não é? Então, qual é o meu encorajamento hoje, que não queria falar muito? É que você precisa ter encontro com Jesus. Quando você tem encontro com Jesus, há uma coisa que acontece na tua vida. Há uma coisa que acontece na tua vida. Há uma revolução total. Que essa revolução faz com que você saiba que para ir ter com Deus, não precisa de intermediário. Não entenderam? Para falar com Deus, não precisa de quê? De intermediário. É direto. Aleluia. Não preciso de anjo nenhum para falar com Deus. Não preciso de sacrifício nenhum, mais outro sacrifício para falar com Deus. Não preciso. É direto. Por quê? A partir do momento que eu aceito Jesus, eu me torno filho também. Eu me torno co-herdeiro. Fico apontado co-herdeiro. Eu me torno também primogênito. Eu me torno também filho. Eu me torno também, segundo o livro de Colossenses, aquele que sentou à direita do Pai. Eu estou escondido em Deus com Cristo. Aonde? Na direita do Pai. Eu me torno embaixador. Que ainda que eu esteja em Moçambique,
Meu nome é contado nos Estados Unidos. Ainda que eu viva como um cara moçambicano aqui, meu nome é contado lá. Quando faz o recenseamento nos Estados Unidos, meu nome é contado lá. Me entendeu? Eu sou cidadão americano, apesar de caminhar em Moçambique. Você é cidadão dos céus, apesar de estar aqui. Hello? Você é o quê? Cidadão dos céus, apesar de estar aqui. É isso que você precisa entender. Se você entender isso aqui, você vai parar de ter pessoas que até jejum. Eu quero um anjo vir ter comigo, me passar uma mensagem de Deus. O que é melhor falar você direto com Deus e esperar um anjo falar contigo? Como é que eu falar com Deus, não é? Do que ter um anjo. Mas os que acreditam no gnosticismo acreditam que deveria haver um intermediário. E essa fé do gnosticismo é igual à fé da tradição africana. A tradição africana acreditava que quando alguém morre enquanto tem uma chameira, tinha que lhe enterrar com a enxada. Porque acredita que quando vai capinar. Me entende, não é? A tradição africana, quando nós vamos ajoelhar para fazer aquele ritual de Gupasha, falamos com o nosso defunto, dissemos a ele, junto com aqueles que estão com ele lá, para falarem com Deus, para vir nos ajudar. Nunca ouviram isso quando passam? Falam com os defuntos, acreditam que o defunto, quando morreu, foi para perto de Deus. Se está perto de Deus, não podemos ir direto ter com Deus. Temos que estar com o defunto que está perto. E defunto, como é meu familiar, está muito perto de nós. Isso aqui são heresias e mentiras que foram criadas, que impedem a humanidade de ir a Deus de uma maneira direta. E o livro de Hebreus, aquele 4:16, diz que temos que aproximar do trono da graça, aonde vamos alcançar misericórdia, que vamos ajudar no tempo oportuno. E os capítulos 5 e 10 diz que na verdade verdadeira tem um novo caminho que nos fará aberto por intermédio de Sangue Jesus, que podemos ir a Deus quando nós quisermos, como nós quisermos. O pastor está dizendo o quê? Posso estar na casa de banho sem roupa, tomar banho e falar com Deus. É esse caminho aí. Há muito tempo isso aqui não existia. Nos tempos que vivem também não existe. E tem igreja até hoje que dizem que o muçulmano ou o membro não pode falar com Deus. Tem que ir por intermédio do Bambambá, o homem da canção. Tem que ir por intermédio do homem de Deus. Eu vim aqui anunciar que o escritor de Hebreus vai dizer que você pode falar com Deus. Você pode ir direto falar com o teu pai. Você pode conversar com Deus. Não por intermédio de anjos. Anjos são teus servos. Anjos, costumo dizer aqui até aqueles que fizeram teologia podem acreditar que quando assim que estão a pregar, os anjos estão a notar. E vão contar Deus lá. De teu filho, aquilo que eu declaro com profecia, eles recordam, é a informação que vão entregar lá. Amém? Igual a questão na embaixada aqui, o embaixador faz, não é? Mas tem pessoas que fazem a transcrição daquilo que ele faz, não é? E depois submetem lá o relator. É isso aqui que estamos a fazer. Os céus param conosco. Aleluia! É isso aqui. O escritor de Salmo diz: os anjos de Deus acampam à minha volta. Por que eles estão à minha volta? Estão a serviço. Estão a trabalhar. Estão a fazer o quê? A trabalhar. Não se entender, só que você vai ver uma vida muito simples e leve. Vai ter com Jesus direto. Vai ter com teu pai sem intermédio de ninguém. Catolicismo também tinha um princípio gnóstico também, que dizia que para ter com Deus tem que ir por meio da mãe de Jesus. Nunca ouviram isso aí? Ave Maria, cheia de graça. Vamos lá, Senhor. É aí onde eu queria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Essa palavra rogai por nós, interceda por nós. Fale com Ele por mim. Vai lá ter com Ele, conversar com Ele, amor e respeito. Vai dar um whey para mim. É isso que estamos a dizer. E você ama a Mamãe Maria. Você primeiro lhe põe Maria, lhe polir bem Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Você é a única dentre as mulheres. Você é a mais favorecida dentre as mulheres. Vamos de que ela vai dar um whey para mim.
Eu já te escovei agora, eu tenho que fazer um ímpio. Isso aqui é heresia. O caminho é um só, é ter com Deus. Por meio de Jesus, você vai ter com Ele. Não há obstáculos aqui. Isso aqui foi criado com o homem, de criar ladainhas, a gente tinha a ideia de para ele ter com Deus eu preciso de intermediário. Mas a pregação de Hebreus, mesmo de Paulo, é ir ter com Deus. Está vendo, Filipe, quando pergunta a Jesus, mostra-nos o Pai. João 14. Jesus diz o quê? Agora, Filipe, se estivesse comigo, não me conhece. Se viu a mim, viu o Pai. Não há intermediário aqui. O único intermediário é Jesus. Você está com Jesus, está com o intermediário, está com o próprio Deus. Ponto. Me entenderam, não é? Ponto final. Aleluia. Vai ter com Deus. Vai ter com quem? Vai ter com Deus. Amém.